Olá, hoje nós discorreremos sobre algumas escolas de pensamentos ligadas ao historicismo, que são a filosofia da história, metódicos e positivistas. O historicismo é mais do que filosofia da história, metódicos e positivistas, e é um movimento que acontece nos séculos XVIII e XIX, principalmente na Europa, e que tem uma característica de definição do que é fazer história. Mas dentro do historicismo, hoje nós falaremos mais explicitamente sobre esses três movimentos dentro desse historicismo. A corrente de pensamento chamada filosofia da história, os metódicos e os positivistas. Os metódicos têm uma história baseada em eventos únicos. Eles acreditam que todo evento histórico é único, tem características únicas e não se repete. Uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial e qualquer outra guerra que houver, mesmo que tenha causas muito parecidas, será um fenômeno completamente diferente do que foi a Primeira Guerra Mundial, completamente no sentido de que vai ter um final diferente, acontecimentos diferentes, e mesmo que tenha algumas similaridades, não vai ser tão próxima a ela desse ponto. E essa história baseada em eventos únicos, ela é muito marcada pela ideia de que fazer história é, acima de tudo, trabalhar com uma proximidade metodológica com a ciência da natureza. No século XIX, quando os metódicos se estruturam, as ciências da natureza estão descortinando o mundo. Elas é que causam a Revolução Industrial, que é uma revolução de máquinas e uma revolução tecnológica no século XVIII, né? E no século XIX, quando houve as duas revoluções industriais. Elas é que, acima de tudo, são tecnológicas e a aproximação é porque elas se dão bem no método delas. Mas quando os metódicos copiam, entre aspas, e valorizam esse método e objetivo das ciências naturais, eles voltam esse método e a análise histórica para um tipo de documento específico. Há dentro do movimento metódico uma valorização do documento escrito e oficial. Fazer história é pesquisar a humanidade, é pesquisar ações de seres humanos. E essa ação pode ser feita por carta, por receitas, por fotos, músicas e uma série de coisas. Mas, acima de tudo, os metódicos acham que é melhor fazer por meio de documentos escritos e oficiais e, de preferência, ligados à história política, porque esses documentos oficiais ligados à história política são feitos por grandes homens, no sentido de homem mesmo, e não no sentido de mulher, porque no século XVIII e XIX a restrição à liberdade feminina na atuação política era, como nós sabemos, considerável. E esses grandes homens, no sentido de homem mesmo, que fazem a história, fazem nos seus gabinetes e produzem documentos que para os metódicos eram mais confiáveis, justamente porque eram feitos e pensados a partir de tratados políticos. Hoje a gente sabe que muitas vezes são muito menos sinceros do que se pensava. E a delimitação do campo histórico e da ciência histórica que eles fazem é uma coisa muito interessante. É a primeira vez que surgem universidades para formar historiadores e que uma grande quantidade de pessoas vive profissionalmente como historiador, e historiador não é simplesmente uma profissão de horas vagas. Os metódicos se voltam para as teorias, metodologias, conceitos e a criação de cursos de história científica, e em larga escala é a primeira vez que isso se dá na humanidade, essa delimitação e isso mais. E eles tinham uma outra característica, que era o distanciamento das leis gerais ou universais. É interessante reforçar isso, porque eles, no século XVIII e XIX, se acreditavam muito na ideia de que as ciências naturais tinham leis universais inquestionáveis e quase sempre inabaláveis. E os metódicos, mesmo admirando e querendo uma proximidade teórica, metodológica e de trato objetivo, de objetividade no trato com o objeto, se dizia que as ciências naturais eram objetivas. Eles buscavam isso, eles queriam distanciamento, porque não acreditavam em leis universais ou gerais, e não acreditavam pelo seguinte: pensa na Revolução Russa ou na Revolução Francesa. São duas revoluções que, entre as causas, estão o quê? Uma parcela da população que é oprimida por outra parcela da população. E as duas terminam com a morte de quem? Dos soberanos, quer seja por tiros ou quer seja por cabeça cortada. Mas o que interessa é que, mesmo que elas tenham essas similaridades, a Revolução Francesa teve características próprias e únicas ligadas a ela, e a Revolução Russa teve características próprias e únicas ligadas a elas, e nenhuma dessas características está subordinada a leis gerais. Nenhuma das duas estava subordinada a isso. Eram seres humanos agindo e tentando o que eles achavam de melhor no mundo,
e nas suas inconsequências e nas suas certezas, fazendo com que os acontecimentos na França tomassem o rumo que tomaram, e os acontecimentos na Rússia ou na futura União Soviética tomassem os acontecimentos que tomaram, não por uma lei universal ou geral, mas porque os seres humanos, na forma de agir, foram levados àquele caminho. E, enquanto os positivistas eles têm a mesma aproximação com a ciência da natureza que os metódicos têm, mas que, ao contrário dos metódicos, a aproximação com a ciência da natureza tem algumas características muito próprias no pensamento dos positivistas. Primeiro, o mesmo caldo cultural que é o século XIX, que gera os metódicos, o século XVIII, gera também os positivistas. A mesma admiração pelas ciências da natureza que revolucionam, que fazem com que barcos atravessem o Atlântico, com que os Estados Unidos seja atravessado de trens com muito mais velocidade do que era nas carroças, e uma revolução da ciência da natureza. Mas existe uma diferença em que é muito visível o pensamento dos positivistas, que é na crença na existência e na importância das leis gerais para a humanidade. Assim como eu falei do fogo fervendo a 100 graus, imagina, eu tenho um fogo fervendo a 100 graus, se ele chega a 99, eu tenho a possibilidade de desligar a fonte de calor e fazer com que isso não aconteça. Nas ciências naturais eu posso fazer isso, ou seja, eu evito que algo chegue a ferver porque eu conheço a lei e sei que a 100 ferve, com 99 eu paro. Não deixei que a fervura acontecesse. Isso permite que eu preveja o futuro da humanidade, preveja as revoluções. Se eu souber quais são as leis gerais que causam a revolução, eu posso fazer como cientista das ciências naturais. Eu posso desligar, agir nessas causas, e antes que elas cheguem ao ponto de fervura da revolução, comparando com a água que ferve a 100, se eu desligar essa fonte ou eu agir nessa fonte, eu evito que a revolução aconteça, que a guerra aconteça. E para eles, então, essa é uma coisa muito interessante. E os eventos da história humana são todos um único processo, porque são todos subordinados às mesmas leis. Então é sempre possível agir nessas leis e evitar que as guerras aconteçam e que, por exemplo, além das guerras, que revoluções aconteçam desde que eu conheça as leis gerais. E assim como o físico, o químico interfere impedindo que a água ferve, aos 90 graus ele levanta e fica próximo da fonte de calor. 95, ele leva a mão para desligar a fonte de calor. 99 graus ele desliga, impediu. Posso fazer o mesmo nos eventos históricos, porque existem leis nas ciências humanas e nas ciências naturais. E se existe, eu conheço, eu posso agir no mundo e criar um mundo muito melhor, evitando que guerras acontecem. Está caminhando para uma revolução, e assim como se faz na água, vou lá e tiro o efeito dessa revolução. O que acontece? A revolução não acontece. Está caminhando para uma guerra, faço a mesma coisa. O que vai acontecer? A guerra simplesmente deixa de ter sentido para quem guerrearia, porque eu agi nas causas. A ideia, entre outras coisas, é criar um mundo mais humano. Uma parcela deles tinha essa ideia, né? E o positivismo, como eles pensam que todos os eventos históricos são de um único processo, o interessante nas leis gerais seria justamente isso, essa possibilidade de agir no mundo. Eu já tinha falado que eles pensavam como um único processo, mas trouxe e enfatizo a ideia desse único processo, porque conhecer as leis não é simplesmente contemplar o que vai acontecer, é agir sobre elas e melhorar a vida da humanidade, entre outros aspectos, porque eu não apenas conheço as leis, mas eu sei o poder que essas leis têm e como agir contra elas, com uma atuação direta no futuro da humanidade. É possível atuar diretamente no futuro da humanidade, justamente porque eu conheço as leis. Então, um dos objetivos das ciências humanas é conhecer as leis que regem a humanidade, assim como o físico, o químico conhece as leis que regem as ciências deles, justamente para criar esse mundo melhor. Então, o projeto positivista ele é próximo da ciência da natureza e é um projeto de ação no mundo, e não simplesmente de conhecer leis. Pensa na Revolução Russa e na Revolução Francesa. Elas terminaram em que todas elas tinham como causa a exploração humana, seres humanos explorando outros seres humanos. Essa era uma das causas e não a única. E as duas terminaram em quê? Na morte dos reis, ou na morte dos soberanos, de formas diferentes, mas terminaram. Se eu conhecesse as leis que estão por trás das revoluções, eu poderia impedir isso. Eu poderia impedir tanto a Revolução Russa quanto a Revolução Francesa, porque eu perceberia e atuaria
agindo como se fosse um antídoto naquilo que mais estava fazendo e incomodando as pessoas que fizeram a revolução. Então, conhecer as leis permite atuar. Aqui é diferente dos metódicos. Os metódicos dizem são causas únicas que levaram a Revolução Francesa a ser o que é e causas únicas que levaram a Revolução Russa a ser o que é. E os positivistas vão dizer são as mesmas leis. Dá para agir, dá para conhecer, dá para antecipar e fazer com que esses processos e todas essas coisas sejam minorados, que esses danos sejam todos minorados. São dois projetos que admiram as ciências naturais, mas os dois têm características similares e características diferentes. A filosofia da história também acredita na ideia da existência de leis nas ciências humanas e nas ciências naturais. Assim como os positivistas, ela compartilha com eles a ideia de que existem leis nas ciências humanas e existem leis nas ciências naturais e é sempre possível perceber essas leis. O Kant acha que a natureza é como se fosse um ser quase vivo, é que dirige o ser humano e controla essas leis. O Hegel vai dizer é como se houvesse uma razão divinizada guiando os seres humanos. O próprio Marx é influenciado por isso. Se você pensar no capitalismo e no comunismo, é como se houvesse uma lei que levasse o ser humano ao comunismo, ele querendo ou não. E todos os eventos da história humana são todos um único processo. Todos eles são todos um único processo. Isso se dá em Herder, se dá em Hegel, se dá em Kant, e se dá em Marx também, quando Marx imagina que todos os modos de produção são um caminhar, um único processo que vai levar o ser humano ao comunismo. Todos os modos de produção são um processo que vai levar o ser humano ao comunismo e, querendo ou não, o ser humano um dia vai chegar ao comunismo. Quando se percebe essa característica, você percebe muito mais o seguinte: há uma possibilidade de ação no ser humano no mundo. O Marx, inclusive, valoriza isso, o Hegel menos. O Hegel é um filósofo da história que se baseia muito mais na ideia, na contemplação. Há uma possibilidade de ação, mas não há uma possibilidade de interferência que mude o futuro da humanidade a ponto de você transformar as coisas como os positivistas, como os positivistas pensavam. É possível agir? É. Mas a certo ponto, agindo ou não, a lei vai acontecer. Mas para o Kant e para o Hegel, é muito mais uma previsão do futuro da humanidade do que uma ação no futuro da humanidade, do que uma intervenção. O Marx acredita mais nessa intervenção. Ele é influenciado pela filosofia da história, viu? O Marx não é um filósofo da história, ele é influenciado. Então, o que acontece? Para o Kant e para o Hegel, é muito mais uma previsão, um conhecer o futuro da humanidade do que uma possibilidade de ação nesse futuro. E no caso do Kant, é a natureza que vai ter esse ardil, que vai levar o ser humano para isso. No caso do Hegel, é a razão divinizada que vai fazer isso, e o que nós podemos fazer é conhecer isso. A atuação direta no futuro da humanidade não é uma possibilidade tão concreta na filosofia da história quanto é para os positivistas. Os positivistas acreditam muito mais na possibilidade de interferência e da utilização das leis, conhecendo como um antídoto contra uma infinidade de coisas, enquanto filósofos da história como Hegel, como Kant e como Herder acreditam muito mais num conhecer para que você aceite que certas coisas que parecem uma tragédia, como, por exemplo, uma guerra, uma revolução, muitas vezes é simplesmente um passo dentro dessa lógica que vai levar o ser humano para um outro lugar melhor normalmente. E a filosofia da história, ao contrário dos metódicos e dos positivistas, que tem uma objetividade que quer ser a marca das ciências naturais e humanas, ela é voltada para a subjetividade, para o raciocínio lógico e para a razão. São muito mais construções dedutivas, construções mentais, do que construções que se tenta basear em prova. O ser humano, a construção do Kant num texto, a ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita, é muito mais uma construção que parece lógica do que uma necessidade de prova. E de volta à Revolução Russa e à Revolução Francesa. A causa seria a mesma. Uma das causas, um ser humano que é explorado por outros seres humanos, e tudo isso terminaria em quê? Em reis que seriam mortos. Mas aqui, muito mais do que uma intervenção, é claro que quando eu conheço eu posso interferir, mas muito mais do que a força da intervenção mudando essas coisas, é conhecer a lógica do futuro da humanidade e entender que essa lógica é regida com o objetivo de levar o ser humano para um lugar melhor. Os filósofos da história, eles têm sempre a ideia de que o futuro é melhor. Eles são muito otimistas. Enquanto os metódicos têm a dúvida e os positivistas acreditam num futuro melhor,
os filósofos da história, eles são muito otimistas, eles sempre acham que todas as tragédias humanas são simplesmente uma forma da força que nos guia, que comanda as leis, nos levar para um lugar melhor. Então a marca deles, mesmo que a intervenção seja possível, não é a intervenção. No caso do Marx porque ele é um influenciado e não um filósofo da história tradicional. Só recapitulando, os metódicos têm a ideia da proximidade com as ciências naturais, acontecimentos históricos são únicos, os documentos oficiais são os mais interessantes ligados à política, há um distanciamento das leis gerais, mesmo acreditando que nas ciências naturais, a política e a objetividade por trás de toda pesquisa histórica é a marca, o ser humano tem que tentar não se misturar e, de certa forma, ser frio enquanto pesquisador. E a história é uma atividade profissional, deve ser feita por historiadores profissionais, enquanto os positivistas têm a proximidade com as ciências naturais, acontecimentos humanos interligados, crença nas leis gerais e a previsão do futuro e intervenção no futuro da humanidade como uma lógica. E eles também têm a objetividade como uma marca. Utilizando um espaço dos positivistas para falar dos metódicos, os metódicos, nesse intento, desenvolveram um método frio que até hoje é muito frio, entre aspas, né? É muito utilizado dentro das ciências naturais. O método desenvolvido pelos metódicos ainda é um dos métodos muito válidos dentro da história na contemporaneidade. E agora, voltando para os positivistas ou melhor, voltando para o que nós temos como o próximo passo, que é a filosofia da história. A subjetividade, o raciocínio lógico e a razão são marcas da filosofia da história. Os acontecimentos humanos são interligados, assim como pensavam os positivistas. Eles acreditam nas leis gerais, têm a crença nelas e na previsão do futuro da humanidade. E eles fazem um misto de história, discurso e filosofia e têm muito mais a intenção de prever do que interferir no futuro da humanidade. Essas são 3 das escolas que fazem parte do historicismo e que têm ali no historicismo uma de suas marcas.